Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Já podem se sentar, ficar à vontade. Nada como começar já no conforto, né? Posso ouvir um glória? Então, irmãos, para os que não me conhecem, que eu estou vendo rostos novos, já estou me sentindo de casa, já vim aqui várias vezes. Me chamo Douglas. Vim a convite do pastor Daniel. Segundo ele, foi os jovens que pediram, mas eu não acredito, porque os jovens já não devem mais aguentar a minha cara. Isso é opressão, pastor. O que o senhor está fazendo é opressão, para com isso. Podem ficar tranquilos que eu não vou deixar não. Irmãos, eu quero começar falando algo que geralmente eu não tenho costume de dizer. Pastor Daniel, que já me conhece de longas datas, Renata também já me conhece faz tempo, sabe que eu não sou esse tipo de pregador. Mas eu quero começar dizendo para cada um de vocês nesse lugar que desde que eu cheguei aqui, eu sinto uma presença diferente. Eu quero dizer que os dias que vocês tiraram jejuando, orando, se entregando, teve resultado. Outra coisa que Deus me incomodou para dizer, enquanto estava sentado naquele lugar, é que eu tenho acompanhado vocês na rede social, eu tenho visto os evangelismo com bike, eu tenho visto as rodas de oração, eu tenho visto a entrega de cada um de vocês. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Se eu, que dependo de uma rede social para ver o trabalho que vocês têm feito, quem dirá o Senhor? Então já coloca no seu coração, se um miserável homem que eu sou pode enxergar, quem dirá o Deus que você serve? Então o resultado de hoje, em primeiro lugar, cabe a Deus. Em segundo, a entrega de vocês. E mediante essa entrega, é o que eu quero dizer, como eu disse, não digo isso geralmente, mas mediante a entrega de vocês, mediante a todo esse esforço, mediante a toda a dedicação, eu sinto uma graça diferente nesse lugar. E eu não estou dizendo isso da boca para fora para comover ninguém. Eu estou dizendo o que eu senti desde que eu cheguei nesse lugar e como que Deus tratou comigo desde que eu cheguei aqui. Eu quero dizer para vocês que a graça que eu sinto é uma graça de misericórdia. É uma graça de misericórdia que está sendo derramada neste lugar. Mas o que significa essa misericórdia? Essa misericórdia significa oportunidade. E a oportunidade que vocês precisam, talvez aqui vocês nem saibam, talvez aqui vocês nem desejem, se encontra na sua frente. Deus se apresenta na vida de vocês hoje como misericórdia. Consegue entender isso? Desde que eu cheguei aqui, cada vez eu tenho ficado mais surpreso. Cadê? Deve estar se arrumando, né? Nosso irmão Cássio reduziu minha pregação em 30 minutos pelo menos. Que eu tinha para falar, mais da metade já foi da boca dele. Eu não sei se eu fico grato a Deus ou se eu sinto vontade de bater nesse moleque. Quando eu fui convidado, eu não sabia que era uma pregação ou uma humilhação misteriosa, porque todo mundo já subiu aqui e falou o que eu tinha para falar. Então Deus me mostra que vou sair cada vez mais daquilo que estava separado e eu vou falar cada vez mais aquilo que Ele quer que vocês ouçam. Então, por favor, o que eu venho pedir vocês nessa noite é atenção, participação. A pregação não é nada mais do que uma conversa de Deus conosco. E quando eu falo conosco é porque, em primeiro lugar, a conversa começou na minha casa. E eu vim trazer esse diálogo para vocês. Então eu preciso que vocês prestem atenção e principalmente que participem. Participar como? Já que alguém pregando, alguém falando, como é que eu vou participar? Você vai participar adorando a Deus. A pregação nada mais é do que isso. É comunhão entre irmãos, é falar da palavra dele, falar da vontade dele e adorá-lo. Fomos criados para isso a todo instante, todo momento. Então não importa o lugar e não importa a situação. Adorá-lo é a nossa função. Quem veio aqui para adorar ele essa noite? Quem veio aqui para adorar ele essa noite?
também vim aqui para isso. Nós estávamos falando desde o início aqui sobre ultimato. Isso já é claro, né? Mas o que eu quero falar sobre não começa aqui. Começa bem antes. Para aqueles que são mais fãs, que conhecem, que acompanham toda a saga, sabem que isso começou desde lá no primeiro Homem de Ferro, com Tony Stark. Tony Stark enfrenta os seus problemas, suas dificuldades. Tony Stark quase morre em um ataque. Ele acaba superando e tudo mais e etc. Tá, continuidade. Vem Thor, vem Capitão América, vai se formando a equipe. Vamos resumindo. Ao se encontrarem simplesmente na batalha contra Loki, Homem de Ferro tem um contato direto com o Tesseract, que até então eles não sabiam o que era, uma das joias. E nesse contato que o Homem de Ferro tem com a joia, ele tem uma visão. Ele enxerga que a Terra seria invadida. Ele enxerga que viriam seres de outro lugar para destruir o planeta Terra. E ele entra em desespero com a visão que ele teve. Afinal de contas, ele nunca tinha tido uma visão. Foi a primeira vez. Ele recebeu a visão do que aconteceria. Agora imagina você num contato com uma joia que lhe foi entregue. Você, de certa forma, enxerga o fim do mundo de uma forma totalmente assustadora. Você vê aliens invadindo a Terra, da sua altura, mais altos que você, gigantescos, outros que voam com armas. Imagina qual seria a sua reação ao enxergar isso. Só sei que quando ele enxerga isso, quando ele tem essa visão, ele propõe ao grupo que precisamos colocar uma defesa na Terra. Vamos criar uma defesa que fica fora da Terra, da atmosfera, para que impedir que seja invadida. Vamos proteger a Terra. Isso gera briga entre eles. Aí vem a guerra civil. Os próprios heróis se dividem, aqueles que são a favor do governo, aqueles que são a favor da liberdade de cada um. Tem a briga entre eles, é aquela discussão. Não dá em nada. Briga, depois viram amiguinhos de novo. Vamos dando continuidade. Chega na Guerra Infinita. A visão de Tony Stark se realiza. Ao mando de Thanos, o exército dele vem invadir a Terra. E começa a destruir tudo. Aí eu quero te perguntar. É porque muitas das vezes nós colocamos filmes de heróis e vamos naquela pura dopamina. Vamos naquela diversão, mas não paramos para poder analisar o que podemos enxergar através daquela lição. Você consegue imaginar como é para o Tony, que passou e teve aquela visão, enxergou que tudo aquilo que ia acontecer, tentou lutar para que não acontecesse, tentou agir de todas as formas para impedir que acontecesse, e se realiza do mesmo jeito? Pô, o cara falou. O cara tentou entregar a mensagem. A visão que ele teve sobre o que aconteceria, ele não guardou para ele. Ele passou adiante. E ninguém deu ouvidos. Ignoraram. Tiraram ele como louco. É coincidência ou a gente vê isso se repetindo na Bíblia em todos os momentos? Alguém que recebe uma visão divina, alguém que recebe uma mensagem, aí ele tenta repassar para o povo, é ignorado, tirado como maluco. E essa pessoa é obrigada a ver tudo acontecendo. Antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, eles avisaram. Antes do dilúvio cair do céu, Noé avisou. João Batista estava pelo deserto gritando e pregando, avisando. Não importa quantos exemplos eu possa puxar na Bíblia, houveram visões e houveram avisos. E igualmente ao filme, olha só, né? A ficção, ela repete aquilo que já é realizado, aquilo que já aconteceu, exatamente igual ao filme. Não importa quantas vezes foi avisado, foi necessário que aquele que recebeu a mensagem visse acontecer. Para analisar comigo no Antigo Testamento, quantas vezes é anunciado a vinda de Cristo
Quantas vezes é dito por profetas sobre o Messias, sobre o Filho de Deus? E sabe o que é pior de tudo? Ao mesmo tempo que anunciavam a vinda dele, anunciavam a morte. Porque independente da sabedoria daquele que recebeu a mensagem de que o Filho de Deus viria, também era dito: será rejeitado, será humilhado, vai sofrer morte. Mas por que eu estou falando do passado tanto assim? Existe uma regra no mundo da moda que diz que a moda não morre, ela se repete, ela se renova. Geralmente demora em torno de 20 a 30 anos para que uma moda que já desapareceu volte à tona. Boca de sino voltou, salto alto plataforma voltou, inúmeros tipos de penteados voltaram. Por que eu estou falando sobre moda? Porque da mesma forma a Bíblia se repete. Não importa quanto tempo passe, de tempo em tempo aquilo que foi dito é dito novamente, e aquilo que aconteceu acontece de novo. Mas por que, se cada um de nós sabemos que vai se repetir, que vai acontecer, permitimos que aconteça? Por que na minha geração, por que na sua, por que na nossa geração não pode ser diferente? Por que não podemos ser a geração que pega a mensagem e realmente a leva, a carrega? Por que temos que ignorar a mensagem que é clara e sabemos que é real? No início, quando eu recebi o microfone, eu saudei os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, não foi? Sabemos que aqui, com certeza, tem aquele que veio e pode estar se considerando afastado, desviado, pode estar se considerando errado. Quando eu disse a paz aos meus irmãos, eu também disse a paz a vocês. Entendam uma coisa que Deus pediu que eu fale nessa noite, que é para entrar no coração de cada um de vocês e é de suma importância. Somente por se rebelar você não deixa de ser filho. Por desacreditar você não deixa de ser filho. Por duvidar você não deixa de ser filho. Uma das mensagens principais que eu quero trazer essa noite, por favor, prestem atenção e ouçam. Você é filho independente da sua escolha. A diferença é que a sua escolha pode levar você a lugares diferentes. A paternidade de Deus não falha. Deus não erra. Então não ouse sobrepor a Deus a culpa que é sua. Você pode duvidar, mas Deus não duvida do amor que Ele sente por você. Vamos voltar ao filme. Acontece que, após a invasão, a derrota e a humilhação que os Vingadores sofreram, que, meu Deus, foi uma surra mesmo que eles tomaram, eles ficam meio desentendidos de como prosseguir, de como agir, do que fazer. Aí vem o quê? Dúvida. Geralmente quando nos frustramos com algo que não deu certo, que nós acreditávamos fielmente que iria acontecer, nós nos frustramos. E geralmente quando a frustração é algo que entra no nosso coração a partir da nossa permissão, porque entenda, aquilo que entra ao seu coração é você que permitiu. Mais uma vez eu quero repetir essa noite: não ponha a culpa em alguém, a culpa que é sua. Assuma a sua responsabilidade. Quando nós permitimos que a frustração adentre em nosso coração, nós enfraquecemos, adoecemos. E o primeiro passo para a morte é a doença, é a fraqueza. Quer ver como eu posso dar certeza para vocês que o que entra no seu coração é só porque você permitiu? O próprio Deus prova isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz
eu entrarei e cearei contigo. Se não precisasse da sua permissão, por que ele iria bater a porta? Por que ele iria pedir? Mas eu tenho algo que me entristece às vezes. Nós temos a coragem de negar a entrada de Deus, mas outras coisas nós colocamos lá dentro tão fácil. Nós damos tanta liberdade para aquilo que é errado. Nós damos tanta liberdade para aquilo que nos fere e que nos afeta e nos afasta de Deus, e tentamos retirar essa liberdade do Espírito Santo. Viemos cantar todo domingo: tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Mas realmente tem? Porque a palavra de Deus fala que um coração alegre formoseia o rosto. Mais uma vez repetindo, aquilo que está cheio dentro do seu coração é aquilo que vai se espalhar por todo o seu corpo. Jogador, qual é o seu nome mesmo? Oi? Ainda é Brian, tá vendo? É o Brian. Me tira uma dúvida. Você consegue identificar quando uma pessoa está triste olhando para ela? Ela dá sinais. Uma pessoa triste dá sinais. Uma pessoa alegre dá sinais. A dúvida é: estamos atentos aos sinais que estão ao nosso redor? Eu falo isso porque em Ultimato, quando se passou o blip, 5 anos percorreram, perderam todos, ainda estavam enfrentando as dificuldades da terra se reconstruir, porque metade, como foi dito, cadê o abençoado? Como foi dito pelo nosso irmão, metade da terra foi desfeita. Poder operário, poder de trabalho, todo tipo de... foi desfeito e perdido. Então a terra estava se levantando novamente. A maioria das pessoas não teve a possibilidade de simplesmente sentir o próprio luto. Porque ou eu sofro pelo que eu perdi, ou eu reconstruo por não ter nada. Então, eu tenho que engolir a minha dor e lutar para reconstruir. É isso, ou eu não vou ter nada mesmo. Só que os Vingadores ainda não tinham conseguido aceitar o que aconteceu. Você via que eles continuavam tentando, pesquisando, viagem, vamos lá, vamos tentar descobrir uma forma. E eles não aceitavam o que tinha acontecido. Eu vejo o estalar de dedos de uma forma diferente. Eu vejo o estalar de dedos acontecendo como foi em Gênesis capítulo 3, no momento em que o pecado entrou no mundo. Eram 2, e eram 2 salvos. Eram 2 com a eternidade garantida. A partir do momento que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, os 2 se perderam. Os 2 conseguiram garantir a própria morte. Então eu consigo ver o estalar de dedos como o pecado chegando ao mundo. Passou o tempo, percorreu. Vamos parar para analisar. Não me julguem, gente. Vamos parar para analisar dessa forma, pelo amor de Deus. Os Vingadores como aqueles que tinham a mensagem a ser entregue e carregada. Mesmo vendo o pecado dominando o mundo e afundando metade da terra, eles não se conformaram. Pessoas precisavam ser salvas. Eu não vou me vingar pelo que aconteceu apenas. Matar o Thanos não é o suficiente. Cadê quem eu perdi? Cadê minha família? Cadê meus amigos? Cadê aqueles que eu me importava? Se perderam. Eu tenho que resgatar eles. Eu tenho que ir atrás.
eu tenho que dar um jeito de, mais uma vez, dar vida a essas almas perdidas. E aí, quanta gente vocês perderam no Blip até agora? Quantos amigos se perderam e se tornou normal para vocês? Quando é que se tornou comum e aceitável perder quem você ama, que ainda está ao seu alcance? Para a morte não temos opção, apenas milagre divino. Mas para a morte espiritual nós somos embaixadores. Nós somos agentes diretos. Carteira assinada e contratados. Pelo amor de Deus, vamos usar melhor nosso tempo. Vamos atrás de quem está morto, mas que ainda pode viver. Feche seus olhos, por favor. Vamos entrar numa pequena reflexão. É uma coisa que eu gosto de fazer muito. De olhos fechados, eu quero que você pense em 2 pessoas que desapareceram no estalar de Deus na sua vida. Nossa, foi muito rápido, eu nem consegui perceber, ó. Estalou o dedo e essas 2 pessoas já não estavam mais do meu lado. Essas 2 pessoas se foram, se perderam. Consegue pensar em pelo menos 2 pessoas? Se você consegue mentalizar 2 pessoas que se perderam, eu quero te entregar a missão de salvar elas através de Cristo. Consegue pensar em alguém importante para você que você gostaria que tivesse aqui nesse momento do seu lado? Que tivesse curtindo esse culto maravilhoso e ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores? Vai atrás delas. Sozinho vocês não são capazes, eu dou certeza. Mas através do Espírito Santo de Deus vocês terão poder para isso. Podem abrir seus olhos. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e entender a mensagem que Deus quer falar com vocês nessa noite. Continuando. Viajaram no tempo. Alguns acabaram se enfrentando. Isso eu acho incrível. A luta que nós temos é contra nós mesmos na maioria das vezes. Somos nós que sabemos o que temos que fazer e nós recusamos fazer aquilo. Infelizmente, é um problema nosso. Eu digo isso por mim, então se eu assumo isso, eu tenho certeza que vocês também podem reconhecer. Às vezes o bem que nós temos que fazer, nós não fazemos. Mas o mal que deveríamos estar ignorando, esse a gente corre e se esforça para acontecer. E uma cena que representa esse momento é a da viagem do tempo. Nós vemos o Capitão América voltando no tempo e encontrando ele mesmo. Aí você vê que incrível aquela cena enxergando com outros olhos. Pastor Daniel, Capitão América voltou no tempo. Ele tem que fazer algo e ele sabe que deve ser feito. Ele tem que correr atrás da maleta. Quem aparece para atrapalhar ele? Ele mesmo. Não, é ele mesmo do passado. Teu passado tem te atrapalhado? Você mesmo tem sido um empecilho na tua vida? Não é teu irmão que bota uma perna na tua frente e você cai. Não é teu irmão que empurra você de um penhasco. Geralmente quando a gente cai do penhasco, a gente não cai, a gente se joga. É escolha. Se eu quero pecar, é uma escolha. Eu não caí, eu me joguei. É verdade. Alguém te obrigou a pecar? Alguém te obrigou a mudar o caminho? Alguém te obrigou a sair da porta estreita e ir para a larga? Alguém te pegou pelo braço e te arrastou por aí? O seu eu fez isso. Mas aí paramos para pensar. Se sou eu contra eu mesmo, é o mesmo nível de força. Pô, a conta não bate. Se é a mesma força competindo, não se mexe. Como que eu caí se é a minha força contra a minha própria força? Quer dizer que um lado recebeu mais atenção. Não foi 50-50. O meu desejo me encaminhou para onde eu não deveria.
A minha vontade me levou para onde eu não deveria. Eu mesmo me entreguei. Como eu disse antes, não tem como cair, tem como se jogar. Mas eu venho essa noite não somente para apontar os nossos próprios erros, porque eu sou mais um desses. Eu venho te dizer que da mesma forma que nós temos a possibilidade de nos jogar, através de Cristo, nós temos a chance de levantar quantas vezes foram necessárias. Poxa, mas eu já tentei tanto, já me levantei 5 vezes, eu vou passar essa vergonha de novo, melhor desistir. Escolha errada. Se é alguém que você ama, Juan, pensa comigo. É tua mãe. Ama sua mãe? Ah tá, porque senão, né, pelo amor de Deus. É tua mãe. Tua mãe está pendurada em um precipício para cair. Você estende a mão e tenta puxar ela. Você não consegue, ela cai. Mas você tem a oportunidade de tentar de novo. Ela caiu. Mas ó, ela está lá de novo. Você tem a oportunidade de estender a mão e tentar puxar. Quantas vezes vai ser necessário que ela caia para você desistir dela? Desistiria da sua mãe? Desistiria de alguém que você ama? Pastor Daniel, seus filhos, você tem a oportunidade de salvar eles de um acidente. Você não chegou a tempo. Reiniciou. Tenta de novo. Tenta de novo. Em qual momento chegaria que você iria desistir de salvar seus filhos? Nenhum? Então por que quando nos é apresentada a oportunidade de tentar de novo, nós não queremos? Ah, mas eu já tentei tanto. Ah, mas eu não consigo largar esse vício. Ah, mas esse pecado, não me deixa. Tenta de novo. Tente outra vez. Eu não ia falar nada disso hoje, mas... Meu Deus, estou derramando água tudo aqui. Mas como essas bênçãos resolveram tirar toda a minha pregação, então vamos deixar que Deus fale por mim, que eu acho que é o mais importante. E pastor Daniel, tem algo... Muito obrigado. Eu tenho algo a dizer para você. Para você e para sua digníssima esposa. Cadê a Renata? Chama a Renata só um segundinho para mim, por favor. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, que Deus me direcionou durante o culto. E a pergunta para vocês dois é a seguinte: até onde vocês iriam, ou o quanto vocês iriam conseguir alcançar, se vocês tivessem as joias do infinito? E aí, até que nível vocês conseguiriam chegar? Pô, com as joias do infinito, vamos lá. Até o fim? Uma coisa que Deus me incomodou dizendo, que eu quero repetir para vocês, é que vocês podem não ter a joia do infinito, mas vocês têm joias com um potencial infinito. E esse culto foi uma prova absurda sobre isso. Eu nem precisava estar pregando aqui hoje se a oportunidade fosse dada para algum deles. Mas assim Deus quis que eu estivesse aqui. E eu quero dizer para vocês, da parte de Deus, essas joias estão na mão de vocês. Ser lapidada depende de vocês. E o potencial que elas têm para alcançar também está a partir do quanto vocês estão dispostos a entregar. Pela obra, pela vida delas. É algo muito importante. É algo muito importante. Vamos voltar para o filme. Falamos já sobre o Capitão América ter enfrentado ele mesmo, que é algo super interessante. Eu só estou esquecendo de um detalhe. Como é que eu fui esquecer?
Eu sei que o tema que vocês me passaram estava lá em Apocalipse, mas teve um que me chamou muita atenção e me incomodou. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Esse eu consegui entender como que foi o papel do Thanos, o papel do vilão, no filme. Só que nós temos alguém representando ele em nossas vidas, que é conhecido como o inimigo da nossa alma. Ah, mas o Thanos tinha joias do infinito, conseguia fazer as coisas. Gente, a vida do cristão não é uma vida tão simples. O quanto o diabo está furioso pela sua vitória, você pode não ter noção. Mas vamos falar das joias do infinito. Ele consegue se transfigurar em anjo de luz. Ele consegue transformar a própria aparência. Ele consegue influenciar com dardos. Não é isso? Influenciar? Ele consegue. Assim como o Thanos teve todo aquele poder e aquele protagonismo no filme, não ignore o quanto o inimigo está furioso pela vida de vocês e o quanto ele quer agir contra não. Só que eu tenho algo extremamente lindo para dizer. Enquanto ele pode ser tão poderoso quanto o Thanos, vamos dizer assim, até mais, aquele que guarda por nós é muito mais poderoso. Não tem Vingadores que se compare. Não tem o super-herói mais forte da Marvel que se compare. Não tem o super-herói mais poderoso que se compare ao amor que Deus sente por vocês. Ah, mas o Homem de Ferro se sacrificou para salvar a Terra, trazer todo mundo de volta, as pessoas que ele amavam. Deus sacrificou o próprio Filho. Eu posso dizer que é fácil se sacrificar. Sacrifica quem você ama. E digo mais, sacrifica quem você ama por uma quantidade de gente que nem sequer merece. Consegue entender? Ah, mas vamos lá, Isaac quase foi sacrificado também. Não é o mesmo nível não, gente. E eu posso explicar o porquê não. Abraão pensou em sacrificar o próprio filho a pedido do maior amor da vida dele. Deus, seu melhor amigo, alguém que ele amava e o amava, pediu em sacrifício. Beleza. Ele pensou em entregar seu filho àquele que ele mais amou. Deus não. Deus foi diferente. Ele pegou o que mais amou, que era o seu filho, e entregou por pessoas como nós que nem sequer mereciam. Alguém aqui tem coragem de levantar a mão e falar que merece o sacrifício que Cristo fez por nós? Existe um santo nesse lugar que eu não sei? Me apresenta. Eu não sou merecedor. E a cada dia pode acreditar que eu faço valer mais a pena que eu não merecia. Não é que eu estou melhorando, a gente piora. Mas o amor de Deus aumenta. Eu vim essa noite aqui para repetir e falar sobre o amor de Deus por vocês e por mim. E enquanto eu tiver tempo eu vou dizer: Deus te ama independente se você merece ou não. E vamos lá, vamos melhorar, né? Não é se você merece ou não. Deus te ama mesmo você não merecendo. Eu quero que você reflita nessa noite sobre algo importante, que é: não tem como merecermos da mesma forma que não tem como sermos santos. A palavra de Deus diz que nós conseguimos andar em santidade. Se eu não me engano eu falei sobre isso na última vez, mas vou repetir. O que é andar em santidade? É andar lutando contra o meu desejo, contra a minha vontade e buscando cada vez mais fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus.
Não tem como eu merecer o amor que Deus me dá. Mas tem como eu correr atrás para fazer valer a pena. E como eu faço isso? Dá o seu melhor. Entrega o seu melhor. Não estou falando de oferta. Não estou falando de nada específico. Estou falando sobre se entregar. O quanto eu tenho me entregado no altar. O quanto eu tenho me entregado aos pés do Senhor. Que não somos merecedores, todos concordam, correto? Amém? Mas que eu estou dando o meu melhor, você concorda? Eu digo por mim, eu poderia fazer mais. Já temos 2 que concordam comigo. Eu poderia me entregar mais. Eu poderia buscar mais a Deus. Eu poderia correr mais atrás de almas perdidas. Eu poderia fazer mais pela obra. Se quiser, vai anotando. Já estamos fazendo uma lista do que a gente poderia fazer melhor. Eu poderia orar mais, ler mais a Bíblia. Eu poderia ser um filho melhor. Eu poderia ser um pai melhor, uma mãe melhor. Eu poderia ser um aluno melhor. Tudo isso implica muito na forma que Deus nos enxerga. Quero deixar uma coisa clara para vocês, que a vida do cristão não se resume a essas paredes. Aqui é um local de comunhão, é super fácil. A vida do cristão começa a existir daquela porta para fora. Que é o momento em que aqueles que não são do meu meio começam a me ver. Qual é o testemunho que eu tenho entregue àqueles que me enxergam? Será que aquele que me vê lá fora sentirá vontade de adorar o mesmo Deus que eu, a partir do que ele vê que eu faço? Ou será que ele vai olhar e vai falar: tô fora, tá maluco? Para adorar Deus desse jeito eu prefiro continuar curtindo. Eu falo isso porque vocês veem. Vou nem falar de heróis nisso, vou falar de um modo geral. Que quem está em exposição, quem é visto, é muito cobrado. Quem é visto é muito cobrado. Nós temos consciência disso. O pastor é visto, ele é muito cobrado. O líder é visto, ele é muito cobrado. Mas uma coisa que eu percebi com o tempo, que talvez vocês possam não ter visto de forma consciente até agora, é que vocês são muito vistos. Você acha que na tua escola não está todo mundo te observando para ver se você vai falar um palavrão? Você acha que não estão esperando o primeiro vacilo teu para jogar na tua cara? Você acha que não estão esperando o primeiro erro? Ih, olha lá o crente faltando aula. Olha o crente pulando o muro. E olha o crente indo lá para trás ficar com a outra. Às vezes nós enxergamos como besteira, mas vocês conseguem entender que pequenas atitudes erradas geram grandes erros? E essas pequenas atitudes erradas podem gerar um grande erro de afastamento de alguém? Porque eu falar do amor de Deus é fácil. Eu viver o amor de Deus não. Eu evangelizar alguém através de palavras é fácil. Eu dar testemunho não é. E são duas coisas totalmente diferentes. Eu tenho certeza que cada um aqui já ouviu do pai e da mãe que não dá tanta atenção do que estão te falando. Vê como vai agir com você. Vê se realmente é teu amigo. Fica caindo nesse papinho, acreditando nos outros, e você não sabe quem é a pessoa de verdade. Vocês têm sido o papinho ou a pessoa de verdade em relação ao evangelho? Mas
Já falamos bastante disso. E quando eu estava pensando, pastor, sobre o estalar de dedos e que o diabo veio para roubar, matar e destruir, eu pensei no contraponto. E nem foi sobre Deus vir para dar vida e vida em abundância, porque isso todos nós sabemos. Uma coisa que eu senti como contraponto do estalo, que me chamou muita atenção, foi o piscar de olhos. Entendeu? Nós enxergamos muito o estalo que sumiu metade do planeta. Mas o piscar de olhos que vai levar metade do planeta também. Virar como um ladrão e não piscar de olhos. A minha dúvida é: será que nós vamos nesse piscar de olhos ou vamos ver o olho piscando? Não sei. Porque muita gente ficou feliz por ter sobrevivido ao estalo. Mas será uma tristeza ficar em relação ao piscar. Tem consciência disso? Quando o piscar de olhos aconteceu, onde é que você vai estar? Qual é o seu desejo em relação a isso? Foi muito bem dito em relação dos jovens que o ser humano não tem a capacidade de lidar com a morte, porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para sermos seres eternos. Então, a partir do momento que a eternidade foi tirada de nós, surgiu em nós um vazio. Eu acredito que o ser humano tem dois vazios, mas tecnicamente os dois são iguais. O primeiro é o vazio da eternidade, que nos foi tirado. E esse, o cristão tem. Permanece com esse vazio, mas pode ser preenchido de outro jeito, já vamos falar disso. Mas aquele que não tem Cristo tem um vazio maior, que é o sentimento de ser adorador. Por que eu estou falando isso? Você sabe por que você foi criado? Sabe qual foi o intuito que Deus criou cada um de nós? Renata, você acha que é a melhor pessoa para poder me responder? Você sabe o intuito de que fomos criados? Você perfeitamente cumpre esse papel. Nós fomos criados para sermos adoradores. Já percebeu que no seu momento de angústia e de tristeza, um louvor supre a sua dor? No momento de sofrimento, um louvor te conforta. Um louvor te abraça. Adorar te faz ficar bem. É porque fomos criados para isso. Fomos criados para adorar. Nós falamos sobre a função do homem. Falamos sobre para o que fomos criados. Falamos sobre para o que fomos chamados. Sobre qual é o nosso papel. E para que estamos aqui. Eu quero fechar essa pregação te fazendo um pedido de coração. Um pedido consciente. Se você sabe o quanto é doloroso a vida sem Deus, não permita aquilo que vocês amam seguir vivendo sem Ele. Se você entende o quanto é doloroso o vazio da presença do Espírito Santo, e você diz que ama inúmeras pessoas que não têm o Espírito Santo, não permita essa dor propagar. Fomos chamados para sermos embaixadores do céu. Se vocês não sabem o significado da palavra embaixador, eu quero fechar a pregação explicando esse detalhe. Embaixador é alguém de uma terra específica, convidado a trazer essa terra ao local que ele está. Um embaixador de outro país, quando chega a um país que ele foi convidado, é construída a embaixada. E a embaixada é considerado como se aquela terra fosse de outro lugar. Agora vamos associar a isso quando Pedro escreve em seu livro,
dizendo que somos embaixadores do céu. Nós fomos convidados a trazer um pedaço do céu a esse lugar. Como embaixadores, nós fomos convidados a colocar a planta dos nossos pés aqui, e aqui não é mais a terra, aqui é um local de adoração. Aqui é um local, um pedaço do céu, onde eu vou estar louvando, anjos irão estar voando, e a presença do Senhor vai se propagar. É para isso que você foi convocado, para ser um embaixador. Ser vingador não é de nada, embaixador é mais importante. Tivemos um papel muito maior do que o deles para cumprir. E o nosso é real, né? Aquilo lá é ficção. Consegue entender que onde você colocar a planta dos seus pés, não é que será seu por direito, como é dito no louvor. Onde você colocar a planta dos seus pés, será local de adoração. Será local de paz e um habitar natural do Espírito Santo de Deus. Coloque-se de pé, por favor.